Bom dia a todos. Vamos começar agora a nossa charla, a nossa apresentação. Todos estão vendo já a minha tela? Eu não consigo ver o chat, então você tem que falar, porque eu não consigo, quando a tela está cheia, eu não consigo ver o que está falando no chat. Sim, dá para ver. Estão me ouvindo bem? Então vamos começar então a nossa conversa de hoje. Hoje o tema que a gente vai conversar é o primeiro dia que a gente vai falar sobre epidemiologia e geriatria. Então esse seria o nosso tema para hoje. Então vamos pensar começar tentando entender o seguinte: a primeira palavra é epidemiologia. O que significa essa palavra? Se a gente pegar o significado etimológico, ou seja, da onde ela deriva, ela deriva do grego. A gente vai dizer que epi é o que? Sobre, mais demi, ou demo, que é população, e mais logos, que é estudo. Então, seria um estudo sobre a população. Epidemiologia significa isso, um estudo sobre a população, que, direcionado para o campo da saúde, onde nós estamos, pode ser compreendido como estudo sobre o que afeta a população. A epidemiologia congrega métodos, técnicas de três principais áreas. Ela congrega a estatística, as ciências biológicas e as ciências sociais. A área de atuação da epidemiologia é bastante ampla e compreende, em linhas gerais, ensino e pesquisa em saúde. Ela é muito envolvida na parte de ensino e pesquisa. Ela também busca fazer a descrição das condições de saúde da população. Ou seja, está muito ligada à saúde coletiva. Ela atua também na investigação dos fatores determinantes de uma situação de saúde. E, por último, quarto item, ela avalia o impacto de uma ação para alterar a situação de saúde. A epidemiologia tem como princípio básico o entendimento de que os eventos relacionados à saúde, como doenças, seus determinantes e o uso de serviços de saúde, não se distribuem ao acaso entre as pessoas. Há grupos populacionais que apresentam mais casos de certo agravo, e há outros que morrem mais por determinadas doenças. Tais diferenças ocorrem porque os fatores que influenciam o estado de saúde das pessoas não se distribuem igualmente na população. Portanto, acometem mais alguns grupos do que outros. A epidemiologia do envelhecimento é um ramo da epidemiologia que se centra no estudo dos padrões de saúde, se centra nas enfermidades e na mortalidade. Em populações de quê? De pessoas anciãs, pessoas adultos maiores, com a expectativa de vida a continuar crescendo e as taxas de natalidade diminuindo em muitos países, o mundo está passando por uma mudança demográfica sem precedentes, onde a proporção de pessoas idosas está crescendo rapidamente. Esse fenômeno faz do envelhecimento populacional um dos mais importantes desafios de saúde pública do nosso século. O envelhecimento é um processo biológico natural,
mas os seus efeitos variam significativamente entre indivíduos de grupos sociais devido às interações de diversos fatores genéticos, ambientais, comportamentais, sociais. A epidemiologia do envelhecimento procura compreender essas diferenças e como que elas influenciam a incidência de doenças crônicas, incapacitantes e outros problemas de saúde nas pessoas idosas. Nesse sentido, não se trata apenas de estudar as doenças que comumente afetam os idosos, como as doenças cardiovasculares, diabetes, o câncer e as doenças neurodegenerativas, mas também abordar as comorbidades, a fragilidade, o impacto do envelhecimento nas funcionalidades e na qualidade de vida. Vamos sair aqui que eu vou trazer uma apresentação de um congresso. Eu fiz uma apresentação em junho de 2023, no 4º Congresso de Saúde Pública lá do Norte e Nordeste. Isso foi em Serra Talhada, em Pernambuco. E ele tem muito a ver com o que a gente está estudando hoje. Deixa eu trocar aqui rapidamente a apresentação, que eu vou usar essa apresentação desse congresso, porque eu acho que vai agregar bastante valor, que está bem integrado no que a gente vai estudar hoje. Então, lembrando que esse congresso ocorreu em 17 a minha apresentação, na verdade, né? O congresso foram vários dias, mas a minha apresentação foi no dia 17 de junho do ano passado. Foi em Serra Talhada, em Pernambuco, e era no 4º Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública, onde o tema eram as pandemias modernas. Então, vamos delimitar primeiro e definir o nosso objeto de estudo, começando pela definição de epidemia e pandemia. De uma forma muito simples, uma epidemia é quando ocorre um aumento do número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global. Uma pandemia é a disseminação mundial de uma doença. Então, pandemias são doenças que estão aumentando em número de casos em escala global. E preocupam porque tem uma letalidade significativa, ou seja, levam à morte de muitas pessoas. Então, vamos lá, vamos falar sobre grandes mudanças. A medicina tem 2 grandes marcos, 2 descobertas que mudaram completamente o perfil epidemiológico do mundo. As 2 invenções da medicina que mais salvaram vidas no mundo foram antibióticos e vacinas. Antes da descoberta dos antibióticos, muitas doenças infecciosas eram incuráveis ou resultavam de altas taxas de mortalidade. Com os antibióticos, tornou-se possível tratar infecções, salvando milhões de vidas. As vacinas são substâncias que estimulam o sistema imunológico a reconhecer e combater um determinado patógeno, como vírus e bactérias. Graças a ela, foi possível, pela primeira vez na história, erradicar completamente uma doença do nosso planeta, que causava muita dor e sofrimento, como é o caso da varíola. E estamos perto de erradicar completamente a poliomielite. E, recentemente, graças a ela também, podemos voltar à normalidade controlando o Covid. Transição epidemiológica. Nos anos 20, a expectativa de vida da população era de 40 anos apenas. Isso mesmo. E por quê? Se morria muito de doenças infecciosas, como tuberculose, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, sífilis, do Treponema pallidum, ou pneumonia, causada por vários micro-organismos, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, só para citar alguns.
A principal causa de morte na década de 20 do século passado eram as doenças infecciosas e parasitárias. Mas graças às duas descobertas citadas, aos antibióticos e às vacinas, essas doenças que causavam morte foram controladas e pararam de matar tanto. Esse gráfico de Leblon é um gráfico ilustra muito bem o fenômeno chamado transição epidemiológica. Na década de 30, a gente vai ver que a maior causa de mortes que nós tínhamos no Brasil eram as doenças infecciosas e parasitárias, com mais de 45% de todas as mortes no país. Já no início do século XXI, vemos que elas não representavam nem 4% das causas de morte. Fomos de 45 para menos de 4. Enquanto isso, as doenças do aparelho circulatório passaram a ser as que mais matam. Elas cresceram e são hoje as que mais matam no Brasil. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Quando falamos de transição epidemiológica, nos referimos à substituição das doenças transmissíveis, como são as doenças infecciosas, por doenças não transmissíveis como principal causa de mortes. Então, tínhamos no início da década de 30, como a principal causa de morte, as doenças transmissíveis e as não transmissíveis como menor causa. E hoje é o contrário. As não transmissíveis são a maior causa de morte e as transmissíveis são menor. Nosso estilo de vida mudou muito da década de 30 para os dias atuais. A sociedade moderna promoveu um aumento das neoplasias malignas. As neoplasias malignas de menos de 5 hoje atingem quase 15% da população. Por que aumentou tanto o câncer e as neoplasias malignas? Nós somos muito expostos a agentes mutagênicos atualmente. A primeira fábrica de automóveis chegou ao Brasil em 1919. Até aquela época, o nosso ar era muito menos poluído. Quase não existia comida industrializada na década de 30. Se fazia muita atividade física. Se caminhava para chegar de um lugar até o outro. Não tínhamos ainda o predomínio do deslocamento automobilístico. O estresse era menos intenso, pois a vida era mais devagar, era mais previsível. As doenças cardiovasculares também cresceram muito. Olha, as doenças cardiovasculares cresceram muito, as cardiovasculares. Por que cresceram tanto? Quais são os motivos? Redução da atividade física e mudança dos hábitos alimentares. Saímos de 10% para 35%. O termo transição epidemiológica se refere ao fato de que, como pode ser observado nesse gráfico de Leblon, na década de 30 para hoje, piorou absurdamente. A expectativa de vida é absurdamente menor na década de 30. Sim, hoje melhoramos a expectativa de vida, mas hoje morremos de causas diferentes. Aí, quando a gente fala nisso aí, a gente pensa nas pandemias do nosso século. Então, vamos voltar à pandemia para lembrar desse século, nosso século atual que estamos vivendo. Nesse século é bem recente, podemos recordar do ano de 2002, onde surgiu o SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, que começou na província de Guangdong, na China, antes de espalhar pelos outros países, incluindo Hong Kong, Canadá e Singapura. Essa doença respiratória aguda é causada pelo coronavírus, pelo SARS-CoV, e teve uma taxa de mortalidade de 10%. Depois veio a gripe aviária, 2003. Também teve grande repercussão na mídia. Era o vírus H5N1, desculpa, que era muito infeccioso, afetava as aves e podia ser transmitido para os humanos. Houve também uma grande rebuliço nos meios de comunicação quando essa pandemia da gripe aviária. Em seguida tivemos a gripe suína. Essa então foi grave. Essa sim, era causada pelo H1N1.
Começou em 2009, no México, se espalhou rapidamente pelo mundo. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde fez um anúncio como pandemia mundial para combater isso. Em 2014, tivemos o surto do Ebola, também altamente divulgado pela mídia. É uma doença altamente contagiosa, altamente fatal, né? Ela mata 50% dos infectados. Pegou o Ebola, 50% de morrer. De 28 mil surtos, 11 mil mortes, quase metade morre. Por último, veio o Covid, que esse a gente não precisa comentar porque é muito recente, está na nossa mente ainda. Agora eu pergunto, o que todas esses surtos, essas epidemias têm em comum? Grande repercussão na mídia, sim. E todas elas eram doenças infecciosas. Eram doenças transmissíveis. Mas eu não falei para vocês que as doenças infecciosas representam uma pequena fração das causas de mortes no Brasil, graças à chegada das vacinas e antibióticos? Então, por que temos tanta repercussão dessas doenças infecciosas na mídia? Vamos então consultar os dados da Organização Mundial da Saúde, World Health Organization. Se a gente entrar no banco de dados deles e pesquisar lá causas de morte, por todas as causas de morte, para todas as faixas etárias, no nosso país, Brasil, no ano de 2020, que é o mais recente que nós temos, para todos os sexos, vamos descobrir que no Brasil tivemos 1.556.000 mortes. Isso aqui são os dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, ou World Health Organization, onde eu estou vendo o banco de dados de mortalidade. É a plataforma interativa de visualização de dados de mortalidade. Eu fiz uma pesquisa usando todas as causas de morte. Então, mortes por sexo, idade, grupo, selecionados por um país ou área por ano. Selecionei todos os grupos, todos os sexos, país Brasil, ano 2020, porque era o mais recente. E descobrimos que no Brasil morreu 1,5 milhão de pessoas no ano de 2020, por todas as causas. Agora vamos entrar no mesmo banco de dados da Organização Mundial de Saúde e vamos fazer um filtro, pesquisando somente doenças infecciosas e parasitárias. Também para todos os grupos, todos os sexos, no Brasil em 2020. E olhem o que nós encontramos. 55.000 mortes. 55.000 mortes. Ou seja, daquele 1,5 milhão, só 55.000 foi de causa infecciosa. Então, se a gente pegar o ano de 2020 e colocar num gráfico, vamos verificar que em 2020, do total de mortes, que é 1,5 milhão de pessoas que morreram no Brasil, apenas 55.000 morreram de doenças infecciosas. Ou seja, 3,5%. Eu não posso deixar de lembrar que o ano de 2020 foi o ano do Covid, que é uma doença infecciosa e que matou muita gente. Se essas doenças matam tão pouco, por que tem tanta cobertura da mídia? Porque o ser humano quer sempre achar um culpado e não quer assumir a responsabilidade. A culpa é do patógeno, ele causa a doença, quando na realidade hoje a maior causa de doenças são causadas por nós mesmos. Nós somos os responsáveis diretos. É fácil culpar os outros. Temos, por natureza, buscar um responsável por tudo que está de errado e quando. Por isso, culpamos os micro-organismos pelas nossas doenças e mortes. É difícil assumir a culpa e ver que a culpa da mortalidade hoje é do próprio ser humano. Vamos lá. Cardiopatia isquêmica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cardiopatia isquêmica é a maior causa de morte do mundo hoje. E é a que mais cresceu em percentual. Saltamos de 2 milhões de mortes em 2020 para 8,9 milhões de mortes em 2019. No Brasil, também é a maior causa de morte da população. A cardiopatia isquêmica
é um processo grave de saúde desencadeado pela obstrução dos vasos que levam sangue para o coração. Seus principais fatores de risco são diabetes, obesidade, hipertensão, colesterol alto e sedentarismo. Segunda maior causa de mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde. Qual é a segunda? É o acidente vascular cerebral. Tanto no Brasil como no mundo. O acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC, ou acidente vascular encefálico, ou derrame, muita gente chama de derrame, né? É um problema que pode ser classificado em dois tipos. Nós temos o isquêmico e o hemorrágico. No isquêmico, da mesma maneira que a cardiopatia isquêmica é desencadeado pela obstrução do vaso que leva sangue para o cérebro. E tem os mesmos fatores de risco: diabetes, obesidade, hipertensão. Já o acidente vascular cerebral hemorrágico ocorre quando há um rompimento de um vaso cerebral, provocando uma hemorragia. Essa hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC. Só no Brasil, entre o ano de 2000 e 2019, tivemos um aumento de 19% da quantidade de AVCs. Essa causa de morte, isso acontece, aumenta 1% ao ano. Agora, quais são as principais causas tanto do AVC quanto da cardiopatia isquêmica? Porque eu falei de causa de morte, eu não falei de doença. A cardiopatia isquêmica e o acidente vascular cerebral são causas de morte. Mas quais são as doenças que levam a isso? A principal causa é a aterosclerose, que é causada por uma lesão repetida nas paredes das artérias e pelo acúmulo de gordura na parede das artérias, que causa o quê? Um entupimento. Esta é a doença. E vamos lá. A diabetes. Quais são as principais causas de cardiopatia isquêmica e de AVC? A diabetes também é uma doença que aumenta e muito a chance disso acontecer. Por quê? Primeiro, resistência à insulina. A resistência à insulina é uma característica comum da diabetes tipo 2, na qual as células não respondem à insulina, resultando em quê? Altos níveis de glicose no sangue. A resistência à insulina também está associada à alteração dos lipídios, das gorduras no sangue. Como níveis elevados de triglicerídeos e baixos níveis de colesterol, essas alterações aumentam o risco da aterosclerose, das obstruções. Segundo, a hiperglicemia crônica, ela tem níveis elevados, ou seja, é comum em pessoas com diabetes mal controladas, que podem danificar as células e o revestimento das artérias. Isso pode levar a uma inflamação crônica e a formação de placas ateroscleróticas. Terceiro problema da diabetes: a disfunção endotelial. A diabetes também pode causar uma disfunção do endotélio, afetando a camada interna das artérias. O endotélio é responsável por regular o fluxo sanguíneo e pela produção de substâncias vasodilatadoras e antitrombolíticas. A disfunção endotelial pode levar ao estreitamento das artérias e ao aumento da formação de placas ateroscleróticas. Segundo grande problema é a hipertensão. A hipertensão crônica, também conhecida como pressão alta, exerce estresse crônico na parede das artérias. Isso pode levar a uma série de alterações na parede das artérias que aumentam o risco de aterosclerose. Algumas das maneiras pelas quais a hipertensão contribui para a aterosclerose foi dano ao endotélio,
Ou seja, a pressão alta em cima da artéria danifica as células do seu endotélio, que reveste as paredes, que são as células do endotélio. Esse dano no endotélio pode desencadear uma resposta inflamatória e a formação de placas ateroscleróticas. Além do dano, da pressão alta, do dano físico pelo excesso de pressão, também temos o estresse oxidativo. A hipertensão também é associada ao aumento do estresse oxidativo, que ocorre quando há um desequilíbrio entre os antioxidantes e os radicais livres no corpo. Você forma radicais livres naturalmente, você tem os antioxidantes, e os dois têm que estar em equilíbrio para que os danos dos radicais sejam combatidos. Mas quando você tem um estresse oxidativo, você produz mais radicais livres do que antioxidantes para combater eles. Esse estresse oxidativo pode danificar as células, formando placas. Terceira característica, temos o aumento do depósito de lipídios. Com a pressão alta, ela pode levar ao acúmulo dos lipídios nas paredes arteriais, aumentando a formação das placas ateroscleróticas. Além disso, a hipertensão arterial pode estar associada nos níveis de colesterol, LDL, chamado colesterol ruim, e triglicerídeos, que também podem contribuir para a formação de mais placas. A pressão alta, a hipertensão também causa danos nas paredes arteriais. A pressão arterial elevada também coloca as paredes até sob estresse adicional, o que pode causar danos estruturais nelas, que vão favorecer a acumulação de gordura. O terceiro grande problema é a obesidade. Sim, a obesidade é um fator de risco importante para o desenvolvimento da aterosclerose. A obesidade está associada a vários mecanismos também que aumentam o risco de aterosclerose. Dislipidemia, a obesidade está frequentemente associada a distúrbios do metabolismo lipídico, como níveis elevados de triglicerídeo, colesterol, LDL. E essas alterações dos lipídios favorecem o quê? O acúmulo de placas de gordura na parede das artérias. A obesidade está associada também a quê? Resistência à insulina. A obesidade é diretamente associada à resistência à insulina, que é uma condição que faz com que as células não respondam à ação da insulina. E essa resistência à insulina pode levar a níveis elevados de glicose no sangue, que causa todo o problema metabólico que a gente viu antes. A obesidade também é considerada um quadro de inflamação crônica. Ela é considerada um quadro de inflamação crônica, de baixo grau no organismo. A inflamação crônica pode danificar a parede das artérias, desencadeando respostas inflamatórias que vão favorecer a formação de aterosclerose. E o quarto item que seria interessante falar é que também leva à disfunção endotelial. A obesidade também pode levar à disfunção do endotélio, que é a camada interna das artérias, prejudicando a capacidade dele de regular o fluxo sanguíneo e mantê-las saudáveis. Resumindo, as duas maiores causas de morte no mundo são cardiopatia isquêmica e acidente vascular cerebral. E as principais doenças que podem nos levar a isso são diabetes, hipertensão e obesidade. Ou seja, se a gente combate essas três doenças, a gente vai minimizar a quantidade de mortes no mundo. O impacto na mortalidade vai ser enorme. Aí, vamos lá. A American Public Health Association, no artigo de 2005, estamos em 2024, ela já alertava sobre uma epidemia de diabetes mundial. O Jornal Internacional de Ciência e Saúde, em 2007, também alertava que a diabetes está se tornando a maior epidemia do século XXI. Nas palavras do autor, a diabetes é um importante problema de saúde pública que está aproximando de promoções epidêmicas em todo o mundo. A Associação Americana de Diabetes tem um artigo onde cita a epidemia global de diabetes do tipo 2 e afirma que é uma pandemia. A diabetes tipo 2 são uma doença adquirida,
onde o corpo passa a não responder adequadamente à insulina. Sua principal causa são hábitos alimentares e obesidade. O surgimento da diabetes tipo 2 como uma pandemia global é um dos maiores desafios da saúde pública do século XXI. Há muito considerado uma doença dos ricos países ocidentais, da Europa, da América do Norte, a diabetes já se espalhou por todos os cantos do mundo. De fato, há hoje mais pessoas com diabetes em países com economias emergentes do que nas nações industrializadas. Em artigo de 2006, a revista canadense de cardiologia já reconhecia uma epidemia mundial de hipertensão. A Organização Mundial de Saúde tem uma página dedicada exclusivamente a essa doença. E, segundo ela, estima-se que 46% dos adultos com hipertensão não sabem que têm a doença. Menos da metade dos adultos, 42% com hipertensão, são diagnosticados e tratados. Só aproximadamente 1 a cada 5 adultos com hipertensão está sob controle. A hipertensão é uma das principais causas de morte prematura em todo o mundo. No Brasil, segundo dados do Vigitel, que é o Ministério da Saúde, em 2019, tínhamos 24,5% de hipertenso no Brasil. Em 2020, passamos para 25,2%, um aumento de 0,7%. Em 2021, passamos para 26% da população. Um acréscimo de 1 ponto percentual por ano. Essa doença cresce no Brasil e no mundo, se alastrando por todo o planeta. Obesidade é uma doença tão importante que tem uma página dedicada a ela na Organização Mundial de Saúde, que afirma que é um dos problemas de saúde pública mais negligenciados. Em sua página, a OMS reconhece que é uma epidemia global. A obesidade mundial quase triplicou desde 75. 39% dos adultos com 18 anos ou mais estavam acima do peso em 2016 e 13 eram obesos. A maior parte da população mundial vive em países onde o sobrepeso e a obesidade matam mais do que o baixo peso. Então a gente pensa que a fome mata mais no mundo? Não. Hoje, a obesidade mata mais no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, do que a fome. É mais importante combater, para você salvar vidas, a obesidade do que a fome. Segundo dados do CISVAN, do Ministério da Saúde, em 2012, nós tínhamos no Brasil 19,93% de obesos. Em 2017, 5 anos depois, passamos para 25% da população brasileira obesa. Chegamos em 2022 com 31,8%. Um aumento de 6% a cada 5 anos, mais de 1% ao ano. Isso é alarmante. É que só consideramos obesos as pessoas com índice de massa corporal maior do que 30. Em 2022, se eu pegasse sobrepeso, que é 34%, mais o que é 25, IMC 25, eu vou descobrir que só 31% da população está considerado peso adequado. O ideal, quase 70% da população. Se eu for considerar, porque obesidade é uma doença, é só acima de 30 de IMC, mas até acima de 25 já é sobrepeso, ainda não é uma doença, mas já é sobrepeso. O ideal é até 25. Ou seja, só 30% da população brasileira está com peso ideal. 70% está acima ou já com doença. Isso é grave. Qual é a conclusão que a gente pode chegar com isso? Que as grandes pandemias do século XXI que verificamos são os maiores desafios de saúde pública do Brasil e para o mundo, na atualidade. Pouco se ouve delas na mídia.
apesar de matarem tanto. Estamos em uma clara pandemia de diabetes, hipertensão e obesidade. Doenças cujos casos aumentam no mundo todo e não mostram sinais de controle. A maior parte das mortes no mundo hoje tem nessas enfermidades a sua origem. E o grande problema é que a causa não é um patógeno a ser destruído e combatido. A causa somos nós mesmos. Somos nossos hábitos, nosso estilo de vida. E a mídia não tem como estimular isso. É contra o interesse comercial. Vemos nos comerciais pessoas comendo hambúrgueres e fazendo cara de que estão muito felizes. Isso desperta em nós o hábito alimentar, cultiva e incentiva. Vemos muita propaganda de forma a criar nossa própria personalidade, a criar valores pessoais em nós. Não temos na mídia a favor da saúde. Ninguém faz comercial de alguém comendo alface ou comida saudável. O que é interessante disso é a gente compreender que das grandes epidemias, o grande problema que nós temos no mundo hoje não são as doenças infecciosas, são as doenças crônicas não transmissíveis, que nós adquirimos não na idade adulta, não quando somos adultos maiores, como são idosos, adquirimos durante a nossa vida e que vão impactar e ser mais visíveis, mais graves quando chegarmos na idade adulta. Deixa eu agora interromper aqui e vou voltar para a nossa apresentação. Essa aqui foi um material que eu tinha feito nesse congresso que eu participei. E aí eu queria compartilhar com vocês, porque achei que esse conteúdo era um conteúdo recente e tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Se alguém quiser aproveitar esse momento para fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, a gente pode fazer uma pequena pausa para tirar alguma dúvida sobre essa palestra que eu dei nesse congresso, que está bem associada ao nosso conteúdo. Vou voltar para a nossa apresentação de hoje. Então, isso foi um pequeno adendo para trazer uma informação que essa informação desse congresso lá de Serra Talhada. Agora a gente vai fazer um estudo epidemiológico real de um caso, para a gente conseguir ilustrar como é que funciona esses estudos epidemiológicos, por exemplo, no caso de um caso no Brasil. Então vamos para um contexto. Eu vou contextualizar a situação. Trata-se de uma instituição de longa permanência para idosos, uma ILPI, vulgo asilo, certo? É uma instituição localizada na área urbana de um município médio, vamos botar 300 mil habitantes. Essa instituição recebe residentes idosos e adultos com necessidades de cuidados permanentes, sequelas de acidente vascular cerebral, deficiências físicas, dificuldades motoras, etc. Ela conta com assistência médica e mediante convênio, oferece serviços de fisioterapia, suporte laboratorial e farmácia. A assistência médica se dá por atendimento de demanda, em caso de necessidade. A responsabilidade técnica e a direção da instituição é exercida por um profissional da área de saúde. A estrutura física do local conta com aposentos individuais, quartos, né, e coletivos, acomodação para 2 indivíduos, por exemplo. Banheiros são compartilhados entre os moradores dessa instituição. A área de convivência possui salas de estar, salão para eventos, refeitórios, jardins e varandas. Uma típica instituição de permanência de idosos, um típico asilo. Durante a estadia nesse asilo,
é permitido receber familiares e amigos nas dependências, nas áreas de convivência, no espaço privativo do residente. Também é facultada a realização de passeios externos, desde que com acompanhante. Então, entendemos o contexto do ambiente aonde a gente vai desenvolver o nosso caso. Agora, vamos lá. Vamos descrever o caso. Vamos lá. Numa data de 27 de janeiro de 2021, por exemplo, finalzinho da época do Covid. É o período de transcurso da epidemia do Covid-21. Nesse período, a vigilância epidemiológica foi notificada sobre uma suspeita clínica de síndrome gripal numa idosa, de nome MAS. Vamos botar uma sigla para ela. Essa notificação foi realizada pelo pronto-socorro municipal. Por quê? Porque essa idosa MAS está apresentando febre, mal-estar, dísnea há 2 dias. Segundo o protocolo, foi coletada e enviada a amostra de secreção nasofaríngea para poder fazer o PCR para a Covid-19 no laboratório de referência. Então, essa idosa que vive nesse lar de idosos foi parar num pronto-socorro por causa de febre, mal-estar e dísnea. Sintomas de síndrome gripal. O Covid é uma síndrome gripal. E aí, por protocolo, vão coletar e vão fazer o PCR. Vamos lá. Covid-19. Notificação de Covid-19. A notificação imediata, em até 24 horas, de caso suspeito e ou confirmado. Ou seja, chegou no pronto-socorro, suspeita-se de Covid, imediatamente você comunica. Em até, mesmo que seja uma suspeita. Você não confirmou, não saiu o PCR, você já tem que comunicar. Tem que ser feito logo após o atendimento, que levanta como hipótese diagnóstica para o agravo. É obrigatório tratar esse evento como um evento de saúde pública. Um evento de saúde pública é toda situação que pode se constituir em potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou de uma epidemia, a de uma doença ou agravo de uma causa desconhecida, alteração no padrão clínico epidemiológico da doença conhecida, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência, vulnerabilidade, entre um montão de outros itens. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer a notificação e o registro. A especificidade quanto à notificação e registros de casos de síndrome gripal, por exemplo, seguem qual fluxo? Então, o que eu tenho que notificar? Eu tenho que notificar como profissional de saúde casos que atendam à definição de síndrome gripal e síndrome respiratória agudo gripal, independente de hospitalização. Independente de hospitalizar ou não, eu tenho que comunicar. Inclusive assintomáticos, se houver confirmação laboratorial. Se eu não tenho nenhum sintoma, mas faço um exame e ele constata uma síndrome gripal ou um Covid, eu sou obrigado a notificar. Mas quem tem que notificar? Todos os profissionais e instituições de saúde do setor público e privado em todo o território nacional. E vamos lá. Quando que eu tenho que notificar? Você tem que notificar em 24 horas a partir da suspeita. Tá,
Onde que você notifica isso? Através do eSUS. Então, existe um sistema online, eSUS, onde você vai notificar isso. Todos, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, biomédicos, hospitais, postos de saúde, todos são obrigados a fazer a notificação. Notifico para quem? Aonde vai ficar isso? Eu vou notificar para vigilância epidemiológica. E quais as primeiras ações da investigação epidemiológica ao chegar nesses asilos? A equipe da vigilância epidemiológica vai dar início à investigação epidemiológica no dia 28 de janeiro, um dia depois da notificação. O objetivo da vigilância epidemiológica é rastrear os contatos para definir as medidas de quarentena preventivas. Assim, a equipe desloca-se para o endereço informado para verificar a tal da senhora MAS, que dizem que residia nesse lar de idosos. Quais as primeiras ações epidemiológicas ao chegar nesse lar de idosos? Primeiro momento, eles vão pegar apenas um caso de síndrome gripal identificado, daquela senhora MS. É preciso identificar o que? Epidemiologia é data. A data de início dos sintomas. Para quê? Para determinar a possibilidade de contato com outros casos, nos 14 dias que antecederam ao aparecimento dos sintomas. Então, a gente tem que entender a epidemiologia daquela doença para, em cima disso, determinar a data onde houve a exposição inicial. Essa data também é fundamental para determinar o tempo de isolamento dessa idosa, como medida de controle de contaminação para outros residentes, trabalhadores e familiares. A situação da vacinação contra a Covid é outra doença que cursa com quadro respiratório e se faz necessário para a definição dos agentes etiológicos possíveis nessa situação. Por fim, o rastreamento dos contatos é fundamental, como medida de prevenção, no sentido de evitar a disseminação do agente para outras pessoas do convívio. Então, vamos ver a definição de surto. Vamos ver o caso do Covid. Surto ou evento inusitado, inesperado em saúde pública é uma situação em que nós temos o aumento de uma ocorrência, de um caso específico, maior do que esperado. É bom a gente lembrar que para doenças raras, um único caso já é um surto. Ou seja, quantos casos eu preciso para ter o curso? Um caso, se for uma doença rara. Se eu não tive nenhum caso daquela doença no ano anterior e surge um caso, já é um surto. Ah, eu tive 30 casos daquela doença no ano anterior, eu tive um caso agora. Isso é um surto? Não, não é um surto. Então, quando a gente fala em surto, tem que entender quantos casos seriam esperados. Se era esperado 0 casos e surge um caso único, já é um surto. Vigilância epidemiológica tem que ser acionada e todos os radares têm que ser acionados para aquele caso. Então, a gente entende que isso pode variar de local para local, mas consiste basicamente em uma transmissão potencialmente extensa em um local ou organização. Sua abordagem é uma tarefa complexa, não é fácil. Necessita de investigação de múltiplos casos, dos contatos ao mesmo tempo. O surto de uma doença, como o coronavírus, por exemplo, SARS-CoV, se configura pela ocorrência de pelo menos 3 casos confirmados de Covid-19 por PCR em tempo real, associado a reuniões, coletividade e a comunidades fechadas ou semi-fechadas com vínculo temporal, ou seja, em menos de 14 dias entre eles. Então, a gente tem que entender que existem conceitos estabelecidos já.
para se classificar um surto de coronavírus, por exemplo, que é o caso que a gente está estudando hoje. Na próxima aula a gente vai estudar outros surtos de outras doenças para a gente entender um pouco mais sobre outros eventos. Mas hoje eu quis trazer o Covid, porque é o que está mais fresco na nossa mente, né? E vamos entender como são as regras para isso. Então vamos lembrar, um surto de uma doença como o Covid é configurado pela ocorrência de pelo menos 3 casos confirmados por PCR. Esses casos têm que estar associados a reuniões, coletividade, comunidades fechadas ou semifechadas, com vínculo temporal. E isso num período de 14 dias. Se eu não tiver todos esses itens, a Vigilância Epidemiológica do Brasil não vai considerar aquilo como um surto de Covid e não vai atuar. Então, para ela atuar, essas são as exigências. Agora, vamos lá. No caso de uma instituição de longa permanência para idosos, ou seja, de um asilo, aí existe uma coisa chamada nota técnica, uma nota técnica número 55, que diz que, devido às características da instituição, do serviço ofertado, que exige contato próximo e frequente entre os profissionais e os clientes, e devido à acentuada vulnerabilidade dos idosos, a ocorrência de um caso deve ser considerada como surto e deve ser notificada imediatamente. Então a gente viu que os idosos têm um tratamento diferente. A legislação trata eles diferente. Então, um surto numa escola, eu preciso de 3 casos. Um surto num clube, eu preciso de 3 casos. Preciso do intervalo de 14 dias. Preciso de um montão de coisa para ser considerado um surto de Covid. Agora, numa instituição de longa permanência para idosos, num asilo, eu preciso de um caso, pela vulnerabilidade desse tipo de paciente, pela proximidade entre eles. Então, os casos entre indivíduos que moram juntos, aí vamos lá, caso entre indivíduos que moram juntos, com um vínculo próximo, uma família, se apresenta Covid, não configura um surto. Entretanto, a adequação da defesa, bem como sua prevenção e manejo, deve ser adequada ao contexto local. Sendo assim, é recomendado elaborar uma definição operacional, protocolos específicos para cada contexto. Numa família, 8 pessoas com Covid não seriam consideradas um surto. Agora, uma única idosa num lar de idosos é. Isso é importante para a gente ver, já que a gente está falando de idosos. Agora vamos definir, após definir o que se trata um surto de Covid, a gente tem que entender o que deve ser feito no caso de um surto de Covid. Como já foi definido, se trata de um surto de Covid, porque eu tinha uma senhora com Covid no lar de idoso. O passo seguinte é o quê? Determinar quais são as medidas de prevenção e controle a serem instituídas para conter a progressão desses casos nesse asilo. Evitar a disseminação para os outros serviços de saúde. Evitar o meio para os outros trabalhadores que trabalham ali. Para as famílias dos residentes que estão ali. Para os familiares que estão ali. Diante da constatação da ocorrência de um surto de Covid, a vigilância sanitária e a vigilância em saúde do trabalhador foram acionadas. O trabalho em conjunto com outros elementos da vigilância vai permitir a avaliação de riscos, o cumprimento de medidas de prevenção e a definição conjunta com a vigilância epidemiológica de medidas para controlar e isolar os sintomáticos, por exemplo. Considerando os fatos relatados, quais as ações e medidas de controle administrativo para eliminar e reduzir, controlar os fatores e as situações? Vamos lá. Medida de controle administrativo. O que é isso? São aquelas
caracterizada por mudanças organizacionais na política, ou sempre que possível nas rotinas de trabalho. Mudança nas rotinas de trabalho, mudanças políticas. Para quê? Para minimizar a exposição a um risco qualquer, a duração de um risco, a frequência, a intensidade. É impedir, por exemplo, o ingresso de novos residentes. Isso é uma política. O asilo adotou uma política, adotou uma norma de que não vou permitir o ingresso de novos residentes enquanto esse surto de Covid durar aqui dentro. Isso é uma medida de controle administrativo para evitar a disseminação. Eu também, uma outra medida de uma mudança organizacional, uma mudança na rotina, eu posso disponibilizar criar rotina de higienização das mãos, onde eu quero que as pessoas lavem as mãos periodicamente. Vou criar uma norma de 2 em 2 horas, todo mundo tem que lavar a mão. Outra medida organizacional, eu posso restringir visitas, proibir visitas, para não entrar visitas para visitar os idosos, porque as visitas podem trazer ou levar a doença. Eu tenho que garantir que as mãos dos profissionais continuem limpas, bem aparadas. Isso é uma medida organizacional. Uma política, vou criar uma política de corte de unha, uma política de lavagem de mãos para poder controlar, para evitar os riscos, para reduzir os riscos. São as medidas de controle administrativo. Mas eu também tenho medidas que podem ser medidas de engenharia. Medidas de controle de engenharia, para reduzir. O que seriam as medidas de controle de engenharia? São aquelas medidas que consistem em alterações estruturais. Então, tomando ações estruturais que vão ajudar a reduzir a propagação, a concentração do agente infeccioso. Nos casos que a gente está estudando, o Covid nesse asilo. Como é que a gente consegue fazer isso? Por exemplo, instalando barreiras físicas para evitar a dispersão do vírus. Então, se eu tenho um quarto onde tem 2 camas, 2 idosos que convivem naquele quarto, eu posso botar uma barreira física de acrílico separando uma cama da outra. E isso é uma medida de engenharia. Eu posso melhorar a ventilação em ambientes fechados, também instalando ventiladores, exaustores, para remover o ar dali. Isso também é uma medida de engenharia. Não é uma medida política nem organizacional, é uma medida de engenharia. Eu posso adaptar sistemas de climatização, certificando que a adoção não vai contaminar o ambiente, ar-condicionado com filtros EPA. Eu posso ampliar o distanciamento no refeitório, botando mais mesas. Isso tudo são medidas de engenharia que a gente pode implementar para controlar os fatores. Então, a gente tem que implementar medidas organizacionais, medidas de engenharia, para poder reduzir a chance da disseminação dessa doença. Aí, vamos lá. Temos lá nossa velhinha MAS. Então, durante a verificação, porque o pessoal da Vigilância Epidemiológica foi lá no asilo, está dentro do asilo fazendo agora o estudo, está combatendo aquele surto, né? Nós temos uma equipe para ir lá combater o surto. E durante a verificação da listagem, com a identificação de todos os residentes e dos trabalhadores que trabalham naquele local, foi feita a leitura dos prontuários, dos registros de saúde, e foi feita uma entrevista, né, com a direção técnica. A vigilância epidemiológica detectou que uma outra idosa, também daquele asilo, a Jota, por exemplo, teria apresentado sinais e sintomas respiratórios. Febre, dísnea, confusão mental, rebaixamento do sensório. 2 semanas antes de MAS. Então, 2 semanas antes da MAS ter sido levada ao pronto-socorro, que foi quem despertou e ativou o sistema de vigilância epidemiológica, uma outra idosa da mesma instituição, J, já tinha apresentado isso. Na época que a idosa J apresentou isso, as manifestações foram consideradas um evento adverso pela vacinação, pela direção do asilo. Não teve um agravamento grande. No entanto, devido ao agravamento do quadro clínico, J
não necessitou de hospitalização. A equipe de vigilância sanitária não localizou notificação dessa J. Ou seja, a gente está traçando a origem de todo esse processo. Aí vamos lá, em relação a essa paciente houve uma coleta realizada no 28, que confirmou a infecção pelo coronavírus. A partir da listagem dos residentes, aqueles trabalhadores do asilo, se realiza uma varredura dos sistemas de informação, ESUS, temos o CIVEP-GRIP e outros sistemas, e foram identificados 4 notificações desencadeadas como resultados positivos em testes rápidos em funcionários e integrantes da direção na instituição. Ou seja, foi feita uma triagem clínica, uma revisão dos prontuários de todos os residentes, como rotina diária, verificação de ocorrência, e encontramos 31 casos sintomáticos. Casos que não geraram notificação, casos que não geraram internação, mas casos que tinham sintomas. Desses 31 casos, só um, que foi da nossa senhora MAS, que chegou a gerar hospitalização. Os outros 30 casos não geraram internação. Vai ser feito todo um rastreamento, isolamento, comunicação, validação disso. E a gente vai buscar todas as pessoas envolvidas. Eu queria trazer um exemplo de um surto para a gente entender algumas coisas, como é que isso funciona na epidemiologia, mesmo num lar de idosos. Por hoje, deixa eu ver aqui. Estou sem contato aqui com... Por hoje, esse era o meu objetivo com vocês. O que eu queria que vocês fizessem agora? Eu quero que vocês façam um levantamento numa cidade qualquer dos casos através do ESUS. Então, essa seria a tarefa para vocês desenvolverem, certo? Vocês têm um sistema ESUS que tem todo o registro de ocorrências epidemiológicas, de casos de surto, como eu mostrei para vocês. O Cisvan, o Vigitel, tem vários dispositivos, vários sistemas. Então, a ideia é que vocês façam exatamente, como disse o Leônidas, fazer um levantamento de uma cidade e determinar qual é a maior incidência em idosos. Podem, na pior das hipóteses, o sistema do Organização Mundial de Saúde é o melhor de todos, mas o ideal seria que vocês usassem um sistema nacional e preparassem uma avaliação disso para a gente poder conversar na próxima aula. Na próxima aula, eu queria que vocês trouxessem alguns casos desses e eu vou trazer mais estudos. Eu gostaria que agora vocês tentassem tirar alguma dúvida. Entenderam? Compreenderam? Foi interessante? Tem conteúdos novos? Não teve? O que vocês acharam do que foi apresentado aqui? Fala, Dana. Pode falar direto, que agora eu estou com a tela aberta, então eu consigo ver o chat, mas pode falar direto. Tá, bom dia. Eu não consegui escutar direito, é para fazer o quê? Para pesquisar casos de surtos? Eu quero que vocês pesquisem no sistema do Ministério da Saúde, no ESUS, sistemas, expansões de doenças, surtos de epidemias dentro de alguma cidade. Você tem várias ferramentas para isso. Para vocês se habituarem a isso, vocês verem como funciona esse processo, perfeito? Na prática. Eu peguei um caso real, esse caso que eu trouxe para vocês é um caso real. Então, é de uma cidade de Serra Talhada, aonde foi notificado esse caso. Eu quis pegar um caso numa casa de idosos, certo? Que foi notificado e tudo que foi feito. Lógico, é muito maior do que isso. Se vocês olharem, por exemplo, o caso como um todo, ele está disponível no gov.br/saúde/pt/e central de conteúdo e publicações, guia de vigilância da saúde. Mas a ideia é que vocês tentassem buscar casos de surto, de epidemia, de qualquer coisa envolvendo idosos, de preferência em lares, para vocês poderem ver isso. Deixa eu compartilhar aqui, por exemplo. Vou compartilhar minha tela de novo só para mostrar um negócio aqui para vocês.
Tan, 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 taran, tan, tan, taran. Isso aqui, para vocês terem uma ideia do que é um documento, o documento oficial que você tem que preencher da vigilância epidemiológica. Então, vocês conseguem baixar isso aqui tanto do NASUS, a Brasco é uma associação de saúde coletiva, tem muita informação sobre isso. Isso aqui é um documento da Universidade Federal de Pelotas, e é o documento que a vigilância epidemiológica tem que preencher. Então, uma tarefa legal para vocês é baixar um documento desse, certo? Uma ficha do CIVEP, e preencher ele. Seria uma tarefa mais interessante. Entre na internet, busquem registro, ficha CISEP. Deixa eu botar aqui no chat aqui, fica mais fácil. Busquem uma ficha CIVEP de gripe, por exemplo. O áudio da Viviana tá ligado, tá dando eco. Hã? Então, vocês vão tentar preencher isso aqui. Para isso, vocês vão ter que procurar um caso de uma epidemia em alguma cidade, em algum lugar. Que é o documento que vocês vão ter que preencher quando estiverem fazendo vigilância epidemiológica, por exemplo. Tem um montão de campos aqui, mas não vou ler um por um, porque vai dar muito, vão perder muito tempo e não vai agregar grandes valores. Mas vamos lá. Ele não está crescendo muito, não. Mas tá bom. É só para vocês terem uma atividade para poder exercitarem. Já fizeram epidemiologia? Vocês não? A maioria, vocês não. Maria fez, Laiane fez. Ainda bem que eu ia falar sobre tríade ecológica, um monte de coisa que eu achei que não tinha sentido ficar falando se vocês já fizeram epidemiologia. Então eu falei, se o pessoal já fez epidemiologia, a maior parte já vai ter visto sobre tríade ecológica, hóspede, hospedeiro, ambiente, sobre o que é uma coisa, estudo de coorte, transversal, muita coisa que a gente estuda em epidemiologia, mas que, como vocês estudam na faculdade, já tem uma disciplina disso, não tinha por que eu trazer coisa que vocês já vão ver na faculdade. Eu tenho que trazer itens que não estão no conteúdo abordado dentro da universidade. Talher. Cópia. Coloquei o formulário da presença já no chat. Na hora de procurar o ESUS, eu posso, por ESUS surto epidemia, ele me dá uma lista de casos registrados. Ou eu teria que procurar cidade por cidade. Não, você tem filtros. Se você entrar no ESUS lá, você vai ter os filtros e vai escolher por cidade. Talher. Aqui. Talher. Ctrl copy. Deixa eu ver o chat. Bota o nome na presença, que o Jorge gosta que você bota o nome e a catraca. Fala, Davi.
Não esqueça de preencher o formulário lá para poder dar presença.